Oi, na aula de hoje vamos começar a falar sobre lápis de cor, aonde eu indico para vocês algumas técnicas, algumas inspirações, algumas leituras técnicas sobre lápis de cor. Vamos então começar a dar início a esse preenchimento feito com o lápis de cor. Pessoal, eu vou indicar um professor que é o Ricardo, né? Ele é químico, doutor em geologia, professor de geoquímica. Quem quiser saber um pouco mais sobre a composição do lápis de cor, no perfil desse professor, né, no Instagram, ele tem aqui, ó, uma série de materiais falando sobre o lápis de cor e uma série de encontros que ele fez também sobre lá, mostrando, né, uma pintura com a pintura de lápis de cor. Dentre esses materiais, eu destaco este material aqui, este PDF, que é um dos primeiros encontros que ele promoveu. Esse material, esse professor postou gentilmente, gratuitamente, é para as pessoas terem maior conhecimento científico mesmo sobre o que é o lápis de cor. Então aqui ele fala o que é um lápis de cor. Então, esse professor, como eu disse para vocês, ele é químico, doutor em geologia, geoquímica, com 2 estágios de pós-doutorado em química e geoquímica de petróleo. E aí, neste material, esse professor, Ricardo, ele fala o que é a anatomia, o que é um lápis de cor. Então, a anatomia de um lápis de cor regular. O que é a mina de um lápis de cor? O que é um invólucro de um lápis de cor? O que é a cobertura do lápis de cor? Então aqui ele fala sobre qual o material que é feito esse lápis de cor. Então, na mina, o material de preenchimento, né, ele é feito de argila, caulinita, giz, talco e carbono de cálcio. Isso eu acho interessante, como uma curiosidade, e também para o nosso curso, que é também voltado para o restauro. Então, muitas vezes você vai pintar com lápis de cor e você fala, mas por que esse lápis de cor pinta desse jeito e outros não? Às vezes tem maior quantidade de óleo vegetal, às vezes tem mais cera. Olha aqui, ó, ele fala que, além disso, na mina do lápis de cor tem esse aglutinante e endurecedores. Tem ceras naturais de abelha e carnaúba, tem ceras parafínicas, tem óleos vegetais hidrogenados e, além disso, existem os pigmentos, né, que trazem a cor para o nosso lápis de cor. O invólucro é o que está aqui em volta, né, do lápis. São 2 peças de madeira redonda ou em forma de hexágono com o sulco direcionado ao centro, formando um sanduíche em torno dessa mina, que é essa partezinha de madeira, né? Isso aí também faz diferença. Pode ser madeira de cedro e pode ser madeira de pinos. Geralmente os lápis profissionais são de cedro e os outros escolares de pinos. Isso também é importante eu dizer que, já que a gente vai entrar nesse campo do lápis de cor, existem os lápis de cor que são para estudante, semiprofissional e profissional. Existe uma diferença quando você, na cobertura, né, quando você vai pintar com esses lápis de cor. E a cobertura? A cobertura é a ponta do lápis mais próxima de onde o nome da marca está carimbado. Nem sempre está presente. Existe para evitar que os artistas a apontem. Então, geralmente lá na pontinha lá do lápis está essa parte da cobertura. Quando ausente, permite visualizar a centralização da mina dentro do invólucro. E é o ponto de colagem entre as 2 peças de madeira. Olha aqui, ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó?
É o ponto onde as duas madeirinhas estão coladas. E aqui dentro é onde está a mina. Isso aqui em volta é o invólucro. E olha só, aí depois ele vai falando sobre os tipos de lápis, o que é um lápis de cor, ele vai falando sobre várias marcas, como que funciona cada uma dessas partes que eu falei, que é o preenchimento, o que é o aglutinante, o que são as ceras, os pigmentos, se é um lápis e tem cor, é um lápis de cor? É uma questão que ele deixa para a gente pensar. E aí ele vai falando muitas coisas sobre lápis de cor. Como eu disse para vocês, esse material é um material gratuito, né, que esse professor deixou esse PDF para quem quiser entender mais sobre as marcas de lápis de cor. Como eu disse para vocês aqui, eu dou um panorama geral sobre os materiais. E deixo essa dica desse professor com todo esse material excelente de estudo. Para começarmos a pintar com lápis de cor, o lápis de cor é uma técnica de adição. Então, você não precisa logo de início forçar o lápis para que o pigmento apareça. Então, a minha dica é que você use o lápis rodando o lápis. Vai rodando aqui também a ponta do lápis, tá? E você rode aqui também, ó. Então, ao invés da gente preencher com um lápis de cor, como se a gente estivesse escrevendo, olha aqui como eu uso, tá vendo? Não é para você colocar a sua mão lá para baixo, como se você estivesse escrevendo. É para você pensar mais como se você estivesse usando um pincel do que uma caneta. O pincel a gente segura mais para cima. Então, ó, eu tô rodando aqui, ó. Não precisa fazer bolinha pequenininha. Tô rodando o lápis e rodo também aqui, ó. Vou rodando o meu lápis também. Quando eu vou pintar, eu rodo aqui no papel e também rodo o meu lápis aqui para poder preencher tudo, tá? Então, eu vou preencher todinha essa superfície aqui com essa cor azul. Lembrando que na aula anterior eu falei sobre as cores primárias e secundárias. A cor azul é uma cor primária. E na aula de hoje nós vamos usar as cores primárias e secundárias, tá? Só veja que o tamanho do meu lápis mudou porque eu precisei apontar. O que aconteceu? Provavelmente meu lápis deve ter caído no chão sem eu ter percebido em um outro momento. Isso também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, não deixar o lápis de cor cair, porque lá dentro aqui, ó, ele tem essa mina, né? E ela pode partir toda lá dentro. E aí, quando você vai apontar, você fala, toda hora que eu vou apontar, meu lápis quebra a ponta, quebra a ponta. É porque lá dentro já tá quebrado. Então, tem que tomar bastante cuidado. Pôr o lápis num estojinho, né? Tomar cuidado. Além disso, olha como meu lápis já tá começando a ficar pequeno. Existem prolongadores que você pode comprar para pôr no seu lápis e você não ter uma forma melhor de pegar nesse lápis. Ele ainda tá de um jeito bom, né, de pegar. Mas imagina se ele tiver curtinho. Aí você vai falar, vou jogar fora. Mas se você compra um lápis profissional, às vezes o valor dele não é tão baratinho quanto um lápis para estudantes. E aí você quer aproveitar o seu lápis até o fim. Veja de novo o que eu falei. Eu vou rodando aqui, ó, de forma circular e vou rodando o meu lápis também.
Então vamos começar a fazer as misturinhas de lápis de cor. Como eu falei para vocês, eu estou usando aqui um livro que eu tenho para poder utilizar as páginas do livro. Tem muitas vezes a gente tem uns cadernos que a gente deixa jogado, tem uns até livros com espaço e tem uma folha boa, porosa, e a gente não usa para desenhar. Por que não, né? Então aqui eu vou fazer essas divisões, tá? Primeiro eu vou fazer essa cor secundária, é o amarelo mais azul, depois o magenta mais o amarelo, depois o azul mais o magenta e depois eu vou mostrar mais algumas outras técnicas para vocês com lápis de cor, certo?
Então veja que com essas misturinhas de cor que eu fiz, com o amarelo e com o azul, eu consegui o verde. E depois, com o amarelo e o magenta, eu consegui o laranja. E depois, com o magenta e o azul, eu consegui o violeta. Olha só, se eu colocar mais magenta do que azul, eu vou ter o violeta, desculpa, mais amagentado. Se eu colocar mais azul do que magenta, eu vou ter um violeta mais azulado. E isso acontece com as outras cores. Se eu colocar mais amarelo do que azul, eu vou ter um verde mais amarelado. E o oposto também. E a mesma coisa aqui. Então, se eu colocar mais amarelo do que magenta, eu tenho um laranja mais amarelado. Ou se eu quiser aquecer mais, eu coloco um pouco mais de magenta e eu vou ter um laranja amagentado. Pessoal, então vamos começar a passar por algumas técnicas de lápis de cor. Então vamos começar pelo sombreado. Eu fiz esse desenho aqui rápido para não ficar uma explicação muito longa. Esses desenhos eu fiz com a caneta nanquim, tá? Porque depois, se eu precisar aquarelar, se eu precisar usar alguma coisa úmida por cima desse lápis de cor que nós estamos usando, o nanquim não vai borrar. O nanquim não vai sair na cor do lápis de cor. Então, uma das questões primárias é a gente começar a fazer, nós começarmos a fazer bem leve. Tudo que a gente está fazendo, muito leve, com pouca pressão. Pouca pressão. O lápis estar apontado também é importante, porque se o lápis não estiver apontado, a madeira ou o invólucro começa a raspar na sua folha. Certo, dei a primeira camada, aí depois eu vou começar a pensar o que uma pétala está encostada na outra. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais a minha pressão no lápis. Tudo é uma questão de pressão, quando eu coloco mais pressão ou menos pressão no meu lápis. E assim eu vou preencher todas essas figurinhas que eu desenhei aqui de forma aleatória para poder explicar para vocês. Além de estar pensando se uma figura encosta na outra, a gente vai falar futuramente sobre essa questão do sombreamento, mas aqui o sombreamento é mais uma questão de degradê, na verdade, que eu tô falando para vocês, tá? Porque o sombreamento, ele vai além disso, você tem que prestar atenção aonde que existe a iluminação maior. Então, se eu tenho um facho de luz que tá vindo daqui, que essa luz vai irradiando daqui, então o que tá aqui tá mais claro e aqui vai ficando mais escuro, tá? Mas, como eu disse para vocês, isso nós vamos ver futuramente. Eu só tô colocando aquela luzinha ali para vocês pensarem que, então, nessa folhinha, se aqui tá mais claro, se a luz tá vindo daqui, essa parte tá mais clara e a outra parte vai ficando mais escura. Mas tudo eu tô fazendo, adicionando aos poucos.
Talvez vocês entendam melhor dessa forma que eu vou fazer essa questão do degradê. Então, a gente sempre começa do mais escuro, essa é uma forma, tá? Você vai colocar bastante pressão no lápis e depois sua mão vai ficando mais leve, leve, até sumir. Isso é um jeito. O outro é fazer o contrário, né? Então eu acho, às vezes, recomendo mais esse aqui, você fazer muito fraquinho. Muito fraquinho. E depois você vai adicionando o pigmento, ó. Você vai trazendo. Você vai colocando mais pressão no seu lápis. Talvez, eu creio que dessa forma você tem um controle maior sobre o seu trabalho, visto que você já começa fraco. E depois você vai adicionando. Depois você pode voltar a fazer o caminho oposto, né? Mas você já tem essa variação. Agora vamos para essa técnica que eu dei o nome de polimento. Não só eu, mas você pode encontrar em outros lugares também escrito isso, polimento. Essa prática do polimento, tá vendo que no papel ficou aparecendo um pouquinho do branco aí, dessa cor meio amarela, não é totalmente branca, né? Ficou aparecendo essa cor de fundo do papel, resumidamente. Então, eu já preenchi aqui com uma primeira camada. E o que você pode fazer para sumir essas outras partes aí de branco? Ou você vir e colocar mais pressão no seu lápis para poder retirar essa cor de fundo. E o seu trabalho vai acabar ficando com essa aparência mais encerada. E depois que você fizer isso, você pode vir com um esfuminho e passar aqui por cima do lápis. Pedacinho de papel também funciona. E olha só, eu quis deixar esse pedacinho para vocês verem que ou eu posso vir com maior pressão no lápis, né, aqui ó, para poder deixar mais uniforme, ou eu posso vir com um esfuminho nesses outros pedaços aqui que eu deixei mais claro. E veja como fica com essa aparência polida e mais uniforme na folha. Tem que tomar com um pouco de cuidado, porque às vezes você não consegue depois vir e misturar tanto as cores, dependendo do lápis que você estiver usando, porque ele é como se ele amassasse o pigmento que existe nesse lápis. Olha como fica diferente já. Outra prática que iremos fazer é a da diluição. Então, aqui eu já preenchi o lápis, com o lápis tá no papel, né? Aqui sem mexer em nada na ponta do lápis, não fiz nada disso. Agora, eu vou pegar essa pontinha desse lápis e vou colocar nessa misturinha aqui, que é um médium acrílico. Ou, se o seu lápis for aquarelável também, você pode colocar a pontinha do seu lápis na água. Isso é um jeito, tá? Então, coloquei a pontinha aqui, só para vocês verem a diferença. Tô colocando a mesma pressão que eu coloquei nesse outro trecho aqui.
neste pedacinho aqui, nesse trechinho aqui, ó, eu molhei o pincel nesse médium, que pode ser, de novo, tinta com solvente ou, dependendo do seu lápis, água. E com essa misturinha aqui de médium e o pincel, eu preenchi esse espaço e passei essa misturinha nesse pedaço. E é o que eu fiz mais pra frente, nesse outro trechinho de desenho que nós já havíamos feito. Então, aqui tô aplicando um pouco de médium. Aquele primeiro desenho que nós fizemos, aquele primeiro exemplo de sombreamento, só para vocês verem uma variação de técnica usando lápis de cor. Encerro essa aula de hoje sobre lápis de cor, mostrando esse princípio de técnicas que usaremos na aula a seguir para fazer alguns preenchimentos de composição artística. Um abraço e espero você!